Que eu vou trazer uma reflexão para você, amém? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Você vai ser tão próspero, mas tão próspero que você vai ter que entregar o seu dízimo em um malote. Eita! Hã? Pensou um malote lacrado? Aí é o meu dízimo, Senhor. Quantos creem nisso? Você vai entregar o dízimo quando você ficar rico, não vai? Vigia, irmão. Quantos acharam? Digam amém. É 4,14, né? Está escrito assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Vou ler novamente. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, com temor e reverência, eu me coloco na condição de pregador da sua palavra. Peço que o Senhor venha falar conosco, a sua igreja, nessa noite. Nos abençoe. Toque o nosso espírito, como uma espada afiada de 2 gumes, que penetra juntas e medulas, assim é a sua palavra. E que nessa noite o Senhor venha penetrar a nossa vida e trazer entendimento, gerar mudanças e trazer cura e libertação. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Ultimamente, tempos atrás, a gente estava passando por algumas dificuldades devido à morte de conhecidos, pessoas muito queridas por nós. E toda vez que a gente passa por uma situação de morte, a nossa mente ela fica a milhão, pensando muitas coisas. Quando está diante de um caixão, quando você está diante de uma dor muito profunda, a vida ela começa a trazer alguns ensinamentos a cada um de nós. Em Tiago diz que nós não sabemos o dia de amanhã. Porque o que é a sua vida? O que é a nossa vida? Ele explica. É apenas um vapor, que um pouco aparece e depois se dissipa. A gente vê hoje em dia, no século 21, parece que o tempo passa mais rápido do que antigamente. Parece que está ligado à máquina do tempo e as horas estão aceleradas. Parece que as coisas... Nós temos menos tempos hoje do que antes. Hoje nós vivemos envolvidos em uma correria tão grande que a impressão que dá é que o nosso relógio está com defeito. Já acabou o dia. Não deu tempo para nada. A impressão que dá é que nós não conseguimos mais executar as tarefas, os afazeres, do que executávamos antigamente. Quem tem mais de 30 anos, mais de 25, talvez entenda do que eu esteja falando. Parece que o tempo tem sugado a nossa vida, mas a verdade é que o dia permanece com as mesmas 24 horas de sempre. O sol ele continua nascendo no mesmo horário e se põe também no mesmo horário. A natureza não alterou o seu curso. Não alterou o seu curso. Mas muitas vezes nós vemos que a vida está no modo acelerado. Parece que a nossa rotina, as opções de entretenimento, a tecnologia, os relacionamentos, como temos nos relacionados, eu acho que isso tem feito a diferença e tem mudado um pouco a nossa vida. Porque é difícil hoje você imaginar a sua vida sem a sua televisão. Você imaginou você chegar na sua casa e não ligar a sua televisão? Ficar sentado no sofá ou não sentar no sofá? Você já imaginou você não ter uma televisão? Você é doido. Tem crente que está fazendo o sinal da cruz, está amarrado. Você já imaginou a sua vida sem o Facebook? Sem o WhatsApp?
Você já imaginou a sua vida sem todas essas tecnologias? Eu acredito que a gente deixa parte do nosso dia ali, da nossa vida também, lá na televisão, se relacionando com o Datena. O Datenão, me ajuda aí, ô. Você é mais íntimo do Datena do que do Senhor Jesus. Essa é a verdade. Segura aí. Aperta o cinto aí, que eu tenho um recado para você nessa noite. A nossa vida é muito curta. A nossa vida, ela passa muito rápido. E o homem, com a inteligência que Deus deu, ele tem feito muitas invenções bacanas. E outras invenções nasceram com um propósito bacana, mas tem sido distorcido com o uso. E isso tem afetado a nossa vida e a nossa qualidade de vida diretamente. Diretamente. As pessoas têm perdido a sua vida, têm perdido o seu tempo e não têm se dado conta. Eu tenho 34 anos hoje, 34 anos. E eu olhando para trás, de vez em quando eu olho para trás, porque quem olha para trás consegue enxergar o passado, a sua gratidão aumenta. Saber de onde Deus o tirou, o que Deus tem feito por ele, os livramentos que Deus deu, isso traz alegria ao coração. Eu não quero ser um cara saudoso, me lembrar do meu passado com orgulho, porque eu não me orgulho do meu passado. Eu não tenho orgulho nenhum do que eu fiz no passado. Fiz muitos amigos no mundo, inclusive tem 2 aqui nessa noite nos visitando, tem o Jailson, tem o Zé Antônio também, que é do passado, lá atrás, quando a gente era do mundo, quando eu era do mundo. E eu não me orgulho de nada do que eu fiz no passado, ao ponto de ter um passado saudoso. Existem muitas pessoas apegadas ao passado, lembrando do que viveu, sentindo falta daquele tempo, e às vezes até chorando, pedindo a Deus, se eu pudesse voltar no tempo. Eu quero te falar que a vida, ela sempre é para frente. Se você tiver que visitar o seu passado, visite apenas para dar glórias a Deus pelo que Ele fez por você e para você examinar de onde Ele te tirou. Não tenha saudade do pecado e nem se gabe pelo pecado que você cometeu no passado. Eu estava num velório esses dias de uma pessoa muito querida mesmo, muito amada. E ali eu, aparando os meus amados que sofriam mais do que eu, ou tentando aparar, porque no momento de dor é difícil você ter uma palavra para dar para alguém. Não há palavra para amenizar uma dor de uma perda. Se alguém perdeu a vida, você pode chegar na mãe, no pai, no filho dessa pessoa, que nenhuma palavra que você liberar vai mudar a dor dele. Nenhuma palavra. Não existe nenhuma palavra que mude a dor de uma morte. Tanto é que Jesus chorou 3 vezes, Ele chorou pela morte. Jesus chorou 3 vezes. Ele chorou por Lázaro, Ele chorou por aquela mulher que estava fazendo o velório do seu filho, e chorou mais uma outra vez na morte de uma outra pessoa. Porque diante da morte não há nada a fazer a não ser chorar. Só que a morte, ela é o antônimo da vida. Morte e vida. E o ser humano pensa que a morte é uma surpresa. A morte não é uma surpresa, é a única certeza que nós temos. Só que o ser humano se apega a essa ilusão de que a morte é uma surpresa. Eu não esperava isso. Não esperava porque você tem medo de morrer. Por isso você não esperava isso. Ninguém espera morrer. Ninguém imagina a morte. Você já imaginou o seu enterro? Já comprou um caixão? Já separou a roupa que você vai ser enterrado? Está amarrado, pastor. Mas você vai morrer. Estou mentindo? A vida passa rápido. E eu estava nesse velório, eu estava pensando justamente nisso. O que nós fazemos em vida? Como temos vivido? E Tiago diz que a nossa vida ela é como uma neblina. É como uma neblina. Ela passa com um piscar de olhos, quando você já está com 30, quando você está com 40, está com 50. Quando for ver, você já está com reumatismo, tuberculose, ar triste, está com ar de tristeza. É verdade. A gente não pensa nessas coisas. Mas a morte vai chegar.
Só que eu não gostaria de falar sobre a morte. Eu gostaria de falar sobre a vida. Porque a maneira que você vive vai determinar o tipo de morte que você vai ter e aonde você vai depois da morte. Essa é a verdade. As pessoas hoje, elas gastam muito tempo em locais e fazendo coisas que não beneficiam ela e nem a sua família e nem as pessoas que ela amam em nada. Por isso que eu te disse, você já imaginou a sua vida sem a sua televisão? Você já tentou imaginar a sua vida sem esses entretenimentos que o homem criou? Hoje as pessoas, elas vivem tanto no computador e na televisão que elas substituem pessoas por jogos, pessoas por aplicativos, abraços por controles, diálogos por um mundo virtual. E aí, quando o tempo vai passando e ele não conseguiu nessa vida deixar nenhum legado ele deixou. Não fez nada de bom para ninguém. Não deixou uma história. Não construiu nada. E passou por essa terra verdadeiramente como uma neblina, desapercebido. Não viveu os projetos de Deus. Não foi feliz. Nós perdemos muito tempo de nossas vidas com essas coisas. Se você for calcular bem, você passa, mais tempo com essas pessoas, com o Datena, com o Faustão, com esses programas, do que com o próprio Deus. Com o próprio Deus. Com quem você imagina e sonha passar a eternidade. Eu quero te dar uma notícia que talvez não te agrade muito. Lá no céu não tem televisão. Você já pensou nisso? Quem já pensou nisso, diga amém. Você vai querer ir para o céu mesmo assim? Não, lá não vai ter o Datena, cara. Não vai ter notícia ruim mais. Talvez tenha algum jornal anunciando as glórias do Senhor. Acordai-vos, porque hoje é dia primeiro de glorificar o Senhor, da primeira até a última hora do dia. Lá não vai ter o WhatsApp. Putz, grilo, hein? Não vai ter o WhatsApp. Você vai ter que falar com as pessoas frente a frente, cara a cara. Lá não vai ter Facebook não, para você ficar vomitando suas mazelas. Não vai ter Facebook. Lá não vai ter celular também. Não vai ter. Você vai querer ir para o céu ainda? O céu ficou chato para você? Não, o céu não ficou chato. A Bíblia diz que lá não haverá mais choro, nem pranto, nem precisará de luz, porque a glória do Senhor, ela vai servir como luz. Nós temos vivido a nossa vida de maneira muito equivocada nessa terra. Temos usado como parâmetro a vida que nós tínhamos e temos usado como parâmetro as pessoas que nos cercam e temos pautado a nossa vida dessa forma. Você já pensou um dia chegar na sua casa, não ligar sua televisão, não ligar o seu celular, não ligar o seu tablet e deixar um silêncio por 1 hora, 2 horas, um silêncio que seja uma dedicação de reflexão à bondade de Deus e a uma busca de conhecimento. Fala, Senhor, esse tempo é para você, é para o Senhor. Você já pensou isso alguma vez? Eu não vou ligar a minha televisão hoje. Eu não vou ligar o meu celular, não vou ligar meu tablet, não vou ligar nada. Eu vou tentar entrar na presença do Senhor e me relacionar com Ele, sem nenhuma ferramenta criada pelo homem. Porque todas essas ferramentas que o homem criou, algumas delas têm o intuito de gerar relacionamento. Quando o ser humano criou o celular, ele falou, poxa, o celular vai possibilitar eu falar com uma pessoa daqui do outro lado do mundo. Que avanço! Vou poder me comunicar, falar mais, matar a saudade dos meus pais. Olha só que coisa estranha. E hoje você está na mesa, almoçando, ninguém fala, todo mundo no celular. O celular é para gerar
Era para as pessoas interagirem. Hoje as pessoas têm usado para não interagir. Você vê só todo mundo assim, ó. Todo mundo da casa, sem se falar, todos numa rede social. Já parou para pensar nisso? E você igual, se comportando da mesma forma, de maneira parecida. E a sua vida tem passado, a sua vida tem ido, mais um dia se passou. A vida é curta, irmão. A vida é curta. Quantos sonhos você teve e quantos sonhos se perdeu? Quantos sonhos você já não acredita que você pode viver? Que você abandonou pelo meio do caminho? Os relacionamentos é de maneira muito semelhante que os seres humanos têm vivido. Os casais se matando dentro de casa, usando o tempo, que já é pouco, para ficar brigando, expressando vaidade em cada palavra, expressando ignorância em cada palavra, perdendo a sua juventude com brigas, com ciumeiras, com birras, com palavras de acusação, e a vida passando. Só que você não imagina que a vida passa tão rápido. Mas vai chegar um dia que você vai olhar para trás e vai ver o seu casamento com 10 ou 15 anos de casado, e você vai ver que não teve nenhuma evolução, que você não cresceu 1 centímetro de estatura espiritual ou emocionalmente falando, que continua vivendo as mesmas crises do que você casou, que você briga pelos mesmos motivos, que as mesmas besteiras te irritam, a louça, a vassoura, a toalha, que você continua uma pessoa ignorante, insuportável. Aí eu te falo, 10 anos perdidos da sua vida, que você não quis mudar, que você não teve humildade para olhar para dentro de você e falar, a vida está passando, eu preciso mudar o meu comportamento. O ser humano não se agrada muito da mudança, ele tem medo da mudança. Quando é apresentado uma mudança para ele, principalmente nos casamentos, nos relacionamentos, ele resiste muito, porque a mudança, aparentemente, ela beneficia o outro. Aparentemente, a nossa mudança vai beneficiar o nosso cônjuge, mas é ela que tem que mudar, é ele que tem que mudar. Por que eu vou fazer isso? Por quê? Por que eu vou fazer isso? Não, comigo é assim, bateu, tomou. Eu não vou calar minha boca, não. Não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Isso é o que você diz, para esconder a sua dificuldade em aceitar o seu erro. E vive infeliz porque é orgulhoso. Sabe por que o homem é infeliz? Porque ele é soberbo e orgulhoso. Porque se ele fosse humilde, ele faria uma análise de si mesmo. Encontraria nele os motivos pelo qual ele é infeliz. Porque Deus, na pessoa do Espírito Santo, Ele nos mostra o nosso erro. É que a gente nessa hora fazemos vistas grossas. E vive mal, vive mal, vive mal. Aí coloca sempre a culpa em alguém, o seu casamento não está indo bem. Por isso que o índice de divórcio está aumentando. Por isso que filhos não falam com pai, nem pai com filho. Esses dias eu vi um pai que matou um filho de 19 anos com um tiro no peito. Era para esse cara dar a vida para aquele jovem. Por que ele tirou? Porque não sabe viver. Porque não consegue ver Deus, não consegue enxergar o projeto de Deus para a vida dele. Não consegue viver cada dia como se fosse o último. Perde tempo brigando com vaidade. No caixão, naquele momento ali, ó, muitas pessoas choram de dor e de tristeza e de amargura. Mas existe muita gente que chora de remorso. Porque não foi um bom filho, e no dia que a mãe morrer, ele vai lá naquela beira daquele caixão e o choro dele não é um choro que expressa o amor que ele tinha, a falta que a pessoa vai fazer.
São lágrimas que o mundo utilizam o seguinte dizer: lágrimas de crocodilo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu poderia ser um filho melhor. Nossa, como eu poderia ser um filho melhor para minha mãe? Aí você começa a lembrar todas as vezes que você gritou com ela, que você não teve paciência com ela, que você não visitava ela, que você não ligava para ela, que você abandonou ela. Aí no caixão, esses sentimentos começam a explodir no seu coração. E você chora por remorso. E muitas pessoas, diante daquela situação, eles adquirem um trauma que eles carregam para a vida toda. A consciência pesada. Porque em vida, viveu como um orgulhoso e pensou que as pessoas seriam eternas. Amados, eu aprendi há muito tempo já, e eu decidi no meu coração: eu vou ver cada dia da minha vida como se fosse o último. Decidi não brigar mais, decidi ter paciência, porque eu posso não acordar no outro dia. Eu posso não acordar no outro dia. E como vai ser? Quando minha mãe morrer, ela vai morrer, infelizmente. Até dói o coração agora. Um dia que eu for lá enterrá-la, eu quero ter minha mente tranquila. Eu amei com todas as minhas forças. A minha vida eu aproveitei. Eu não vivi como um vaidoso, buscando a minha vontade. Eu não vivi apenas buscando os meus interesses. Jesus, quando ele estava com os discípulos, a Bíblia diz que ele os amou até o fim. Até o último dia ele os amou. A Bíblia diz assim, que tem mais proveito um ser humano ir em um velório do que em uma festa. Mas Senhor, a Bíblia diz isso. Melhor estar em um velório do que em um banquete. Melhor. Na festa você vai e de nenhum ensinamento você extrai de lá. Nada de bom você vai conseguir trazer que você consiga aplicar em sua vida. E no cemitério, no momento de dor e de angústia, você consegue tirar muitos ensinamentos, aprender muita coisa. Quando o Tiago escreveu isso, que a nossa vida passa muito rápido, é como uma neblina. Muitas vezes você olha para ela e fala: isso não faz sentido, eu vou viver muito nessa terra. Sim, você pode viver 90 anos, mas se você não viver de maneira correta, se você não viver com sabedoria, quando você estiver diante da morte, você vai ver que você não viveu nada, que não fez nada de bom. E triste deve ser você estar de frente com a morte e ter a convicção de que você não fez nada certo na sua vida, porque você foi orgulhoso. Deus te deu poucas pessoas para você amar e viver, e essas pessoas você trata mal. Você já parou para pensar nisso, irmão? Deus te deu uma mãe, um pai, seus irmãos, para você aprender a respeito do amor, para você adquirir esse ensinamento maravilhoso. E depois você cresce, você casa, e Deus te dá uma esposa e filhos. São pessoas mais próximas de nós. E poucas pessoas. Aí você não consegue expressar amor nem a essas poucas pessoas. Como é que você vai amar alguém lá fora? Como? Como você vai amar alguém lá fora? Se as pessoas a qual Deus te deu a missão de amar, você não consegue. É difícil você conseguir cumprir esse mandamento de Deus. Amai uns aos outros como eu vos amei. Amai uns aos outros como eu vos amei. Esse mandamento ele tem que começar em nossa casa, em nossa família. Ele começa lá, para que você possa sair para a rua com a aprovação de Deus. Porque qual a legitimidade, qual a aprovação, qual ensinamento eu posso levar para alguém se eu não praticar isso?
Não dá para tirar nenhum eu. Não dá. Eu não posso ser usado por Deus. Eu não posso praticar algo que eu não... Como eu posso dar a alguém algo que eu não tenho? A vida ela é curta, irmão. As pessoas perdem muito tempo com amarguras, gerando conflitos dentro do lar sem necessidade. Ao invés de ser um canal de bênção, um pacificador, fica procurando encrenca dentro de casa o tempo inteiro. Ao invés de ser um homem abençoado para sua esposa, é um homem duro que não consegue expressar o amor de Deus. Consegue na rua, consegue lá fora abraçar, beijar, dialogar, ter longos períodos de conversa, mas dentro de casa é um cara fechado. Não conseguiu vencer ainda essa dificuldade de trazer a família para perto de si e viver a vida que Deus quer que ele viva. Os jovens amam tão loucamente, né? Quando a gente é jovem, a gente ama tão loucamente. Tantas paixões a gente vive. Estou apaixonado, cara. Estou ficando com a mina, estou apaixonado. E a menina também, ele é diferente. Ele parece o Bart Simpson. E aí, se entrega o seu corpo, entrega o seu sentimento, entrega o seu coração. E dentro de casa, ela vive como se dentro de uma cápsula. Não permite que ninguém a ame e não demonstra amor pelos pais e nem pelos irmãos. A inversão de valores. A inversão de valores. A vida ela foi modificada pelo ser humano. A vida foi modificada pelo ser humano. O ser humano ele perdeu o verdadeiro sentido de viver bem. Quando o ser humano fala em viver bem, ele pensa em dinheiro, mansão, carro. Ele pensa nessas coisas. Você pode ver que o funk, a desgraça do século, ostentação, né? Fala sobre dinheiro, sobre mulher, sobre muitas coisas, mas não fala sobre família, não fala sobre mãe, pai. Parece que quem gerou aquele filho da mãe foi um cavalo, porque ele não fala da sua mãe em momento algum, não fala da sua esposa em momento algum, só fala de dinheiro. O ser humano não tem amor pela sua madre, se tornou independente. Honrai o teu pai. Olha o primeiro princípio, que ele é acompanhado de uma promessa. O primeiro mandamento acompanhado, o único mandamento acompanhado de promessa. Amai o teu pai e a tua mãe, para que você viva longos dias nessa terra. Sabe por que as pessoas têm morrido muito cedo? Por isso. Só por isso. Porque não honram pai e mãe. Não honram pai e mãe. E morre cedo. Morre muito cedo. Não vive nada, não vive bem, porque o único mandamento com promessa é esse. Porque Deus colocou isso como um mandamento com promessa? Porque família é base de todas as coisas, é uma base sólida, é uma base que não vai ruir nunca. E a gente dá valor a muitas coisas, mas a nossa família a gente tem deixado em segundo plano. A vida é curta, irmão. E no dia que você morrer, ou no dia que alguém muito próximo de você morrer, quem vai estar lá no caixão é a sua família. É a sua família. Os amigos de copo não vão aparecer lá. Morreu um amigo nosso esses dias, era da Gaviões, da Fiel, o Jairo. Não apareceu lá ninguém. Cadê os amigos? Cadê? Cadê? Você anda com pessoas, você se junta com pessoas, você coloca sua mão no fogo por pessoas, você deixa sua família por pessoas e por coisas que no dia que você precisar não vai estar do seu lado. Não vai estar do seu lado. No momento da sua angústia, quem vai estar do seu lado é a sua família. Não esqueça isso. Nunca se esqueça disso. Por isso que eu amo a minha família. E eu amo com muita força. Os meus filhos, a minha esposa, os meus irmãos,
somos muito unidos. Porque nós sabemos que no dia da guerra, quem vai guerrear por nós é a nossa família. É os verdadeiros amigos que nós fizemos debaixo do sangue de Cristo, que sabe o que é amor. Aí você fica perdendo tempo por aí, buscando prazer, buscando preencher a sua alma, preencher espaços que só pode ser preenchido com o próprio Deus, buscando alegria em noites, em lugares. Você vai passar a sua vida inteira procurando essa alegria e você nunca vai achar. É uma busca incessante, infinita. Você não vai achar. Porque a paz, o sentido da vida está em Deus. Está em Deus. Quando você se aproximar de Deus, Ele vai te abrir um leque de ensinamento que vai te fazer viver bem. Havia uma mulher, na Bíblia chamada mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela estava perdendo sangue por 12 anos. 12 anos perdendo sangue, com hemorragia. Ela tinha uma hemorragia contínua por 12 anos. Pensa uma mulher que menstruada por 12 anos. Repreende aí, irmão. Imagina o humor dessa mulher. Se uma mulher que se menstrua ali seus dias por mês, já parece a Juma Marruá do Pantanal. Quem assistiu o Pantanal? Só quem é velho aqui, mais de 30, sabe o que eu estou falando. A mulher parece a Juma Marruá quando está menstruada. Eu não gosto de você, né? Insuportável, aquele desconforto no corpo causado pela menstruação. E essa mulher, há 12 anos da vida dela, ela estava com esse sentimento com ela. E ela perdendo. Quando Jesus disse assim, que o sangue é da nova aliança, este é o meu sangue, que derramo em favor de vós, este é o sangue da nova aliança. Sangue representa a vida. Sangue representa a vida. Ele representa a vida. A vida de Deus foi representada no sangue de Cristo. Quando Deus falou para Moisés assim, olha, marcais os umbrais da porta, para que o anjo da morte não adentre aí. Aquele sangue representava o sangue de Jesus, era o sangue do Cordeiro. E o diabo e o anjo da morte ali não poderia entrar, porque ali havia a vida de Deus. Quando Jesus entregou a sua vida está representada no sangue. Então sangue, ele é vida. Até mesmo nas campanhas de doações de sangue, você vê, doe sangue, doe vida. E essa mulher, ela estava perdendo a vida. A cada dia ela perdia um pouco da sua vida. Um pouco dos seus sonhos, um pouco dos seus projetos. Por 12 anos a vida estava vazando dela. Por 12 anos havia um vazamento de vida. E a morte se aproximava, porque a vida estava assim indo. E junto com a vida, os projetos. Porque uma mulher hemorrágica, ela não podia se relacionar. Então o sonho do casamento se perdeu. Ela era tida como maldita, por causa da lei de Moisés. Ela não podia se relacionar com a congregação. Ela estava vivendo uma vida de exclusão. E a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus, que Jesus passaria por um determinado lugar. E o autor, o Lucas, o médico, ele diz que quando a mulher soube que Jesus passaria por ali, ela pensou, se eu apenas tocar em suas vestes, eu ficarei curada. Foi o pensamento que ela teve, foi a fé que ela teve. Ao olhar para Jesus, ela conseguiu enxergar a solução para a sua morte. Ao olhar para Jesus, ela falou, olha, a vida vai parar de sair de mim. Eu vou vencer a morte. Ela pensou com ela que Jesus se tornou, para ela pensou consigo que Jesus seria a sua única saída. Talvez ela tinha ouvido falar que Jesus disse para Tomé, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez ela ouviu falar isso, olha, Jesus falou que Ele era a vida. Talvez ela ouviu Jesus
dizendo para as irmãs de Lázaro: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, eternamente. Talvez ela ouviu alguns discursos onde Jesus se apresentava como vida. Em João, olha, a vida estava nele, ele é a luz do mundo. Olha, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ela foi juntando as informações e pegou a vida dela, colocou numa balança e falou: olha, a minha vida está indo por um caminho que eu não planejei. Eu não tenho mais controle sobre ela. Os meus sonhos se foram. Ela vai acabar e eu estou me tornando uma pessoa infeliz. E ela começou a olhar para Jesus e falou: olha, Ele é o único caminho. Só Ele pode mudar a minha história. Se eu conseguir tocar nele, eu serei curada. Curada. É assim que ela pensou. E a Bíblia diz que ela começou em busca desse sonho que ela mesmo teve quando ouviu falar de Jesus, de ser restaurado na sua vida. Quantas pessoas aqui nessa noite precisam de ser restauradas? De uma restauração no seu casamento, na sua vida emocional. Pessoas que vivem com problemas de autoestima. Pessoas que vivem com problemas emocionais, dificuldades de relacionamento, precisando ser curados nessa noite. Pessoas enfermas na sua alma. E ela falou: eu vou tocar na sua orla. E a Bíblia diz que ela propôs isso a si mesma e foi na direção de Jesus. E ela, no meio de uma multidão muito grande, ela, com muito sacrifício, ela tocou em Jesus. E Jesus parou tudo quando ela tocou em Jesus e falou: olha, alguém me tocou. Aí os discípulos ficaram bem tristes com essa, e nervosos com essa informação. Mas como assim alguém te tocou? Está todo mundo te apertando. Tem muita gente aqui. Uma multidão te aperta, Senhor. Ele falou: não. De mim saiu virtude. De mim saiu vida. Alguém tomou posse da minha vida. Alguém se apropriou da promessa de vida. Aí ele para tudo e a mulher, sem conseguir se esconder, ela falou: sou eu. Uma hemorragia de 12 anos foi curada agora, Senhor. Ali ela recuperou a sua vida. A morte foi estancada. A morte foi estancada. A morte foi vencida ali. E eu te pergunto nesta noite: qual área da sua vida necessita de cura? Qual área da sua vida necessita ser estancada? Que é uma sangria desatada, que por muitos anos tem te acompanhado, que tem gerado traumas e dores em você mesmo. Irmão, você tem que valorizar a vida que você tem. Para de reclamar da vida. As pessoas reclamam muito da vida. Reclamam o tempo todo. Nada está bom. Reclamam até se o vento estiver forte. Despenteou meu cabelo. Está sem vento. Estou suando. Pessoas que se acostumou com uma vida de reclamação em que nada está bom para ela. A vida que Deus te deu, ela é boa. Ela é boa. Você só precisa aprender com o autor da vida como vivê-la. Como vivê-la? Senhor, como devo vivê-la? Para me finalizar, Jacó, um dia a Bíblia diz que ele deitou a sua cabeça sobre o travesseiro feito de pedra e ele teve um sonho. A Bíblia diz que é no Gênesis 28, que ele viu uma escada que ia da terra aos céus.
e anjos subiam e desciam por essa escada. Foi o sonho que Jacó teve. Depois que ele acordou, ele levantou um altar ao Senhor naquele lugar. Jacó, naquele momento da vida dele, ele estava sofrendo muito. Jacó estava fugitivo da sua casa. Ele deu mancada, ele pecou contra Deus. Tinha enganado os pais, tinha enganado o irmão. Estava num caminho de fuga. E quando Deus deu a Jacó esse sonho, Deus estava querendo restaurar aquilo que se perdeu. Jacó tinha perdido a essência da vida. Se tornou um mentiroso, se tornou um enganador, se tornou um trapaceiro, se tornou um homem perdido no mundo. E Deus falou a Jacó: os seus sonhos se perderam, é necessário que eu te mostre um sonho. E aquela escada, ela representa a pessoa de Jesus Cristo, sabia disso? Que somente Jesus pode levar o homem ao céu. Somente Jesus pode levar o homem a Deus. Deus estava mostrando para um pecador, que é a metáfora nossa, Jacó é a nossa metáfora. Um homem mentiroso, pecador, enganador, trapaceiro, mas onde Deus viu graça e estendeu a mão por misericórdia. Esses somos nós. Quando você ouvir falar o nome Jacó, é a nossa metáfora. Porque Deus pegou Jacó, esse homem mentiroso, enganador, e mudou o nome dele para Israel, príncipe, e deu o nome de uma nação baseado neste relacionamento. E quando Jacó viu aquela escada, ele ficou impactado. Por quê? Porque os sonhos dele, a vida que ele almejava, aquilo que ele praticava, os meios que ele usava para prosperar, para conquistar, para ser feliz, já não eram mais os meios de Deus. E Deus teve que trazê-lo de volta para a realidade divina. Aquele sonho é como se fosse uma ministração, falar: Jacó, esse é o meu sonho para a tua vida. Decida agora o que você quer. Decida para onde você vai, o que você vai fazer da sua vida. Vale a pena viver mentindo, fugindo de si mesmo, se escondendo atrás das suas redes sociais, se escondendo atrás dessas amizades, dos bares, se escondendo atrás dessas falsas alegrias e momentâneas que você tem? Vale a pena você se esconder atrás desse temperamento incontrolável? Deus estava desmascarando ele ali também. Esse é o meu sonho, mas você não é obrigado a viver. Existe um Deus que providenciou um acesso para você. Um acesso onde você possa chegar a Ele e receber dele vida. Mas você não é obrigado a subir por essa escada. Você não é obrigado a andar com Jesus. Depois daquele sonho, Jacó tinha que escolher o que ele queria da vida. É como se fosse essa palavra que eu estou te ministrando nessa noite. Você não é obrigado a andar com Deus. Se você quiser andar, viver a sua vida egoísta, se você quiser viver essa vida rancorosa, vaidosa, sem nenhum tipo de propósito, continue. Mas eu quero te dizer que existe uma escada. Existe um Deus que pode mudar a sua história. Mas saiba que um dia essa vida vai acabar. E você vai se encontrar com Deus. Algumas pessoas creem que depois da morte, eu até ouvi isso esses dias, precisamos acender velas, muitas velas. Falei, velas. A minha irmã quase infarta quando escutou isso. Velas. Precisamos iluminar o caminho dele, rezar muito por ele. Meu irmão, a Bíblia diz assim: morreu, segue-se o juízo. Acabou. O que faz você merecer o céu é a sua vida, o que você fez em vida. Depois da morte, você pode fazer como João Grilo, como Chicó, no filme Ó da Compadecida, não vai acontecer nada. Isso é mentira. Isso é mentira do diabo. No dia do juízo final, Deus vai colocar um DVD lá, ó. Vamos ver a história do soldado. Olha como ele era como filho. Olha como ele era como esposo. Nossa, olha como ele era um bom servo. Olha o tempo que ele passava na minha presença. Olha como ele pregou o evangelho e fez o bem. Existe uma parábola para isso. Jesus falou: olha,
Estive preso, não foste me ver. Estive doente, não foste me visitar. Estive nu, não me deste de vestir. Estive fome e não me deste de comer. Você foi um egoísta. Vá para o inferno. Nossa, pastor! Jesus disse isso naquela parábola. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Aí toda a sua vida foi jogada para o inferno. O que adiantou? O que adiantou? Meu irmão, fala para mim. O seu carro, a sua casa, as mulheres que você teve, os relacionamentos, a ira, a vaidade, para no dia do juízo final, Jesus falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. O que adiantou? Adiantou o quê, irmão? Nada. Nada. Viva a sua vida com um olhar que vá além dela. Eu tenho que olhar para a eternidade, é porque é lá que eu quero morar. Se eu olhar por essa terra aqui, eu vou viver como qualquer um vive. Mas se eu olhar para a eternidade, aí eu vou conseguir agradar o coração de Deus. Existem pessoas que não conseguem. Nós somos multiformas, né? Existem pessoas que trabalham tanto, que não conseguem se desvincular-se do trabalho. Chega na sua casa com o estresse que ele trouxe do trabalho. Com os mesmos problemas ele leva para dentro da sua casa. Meu irmão, você é vendedor lá no seu trabalho. Você é gerente, você é patrão, você é funcionário, você é motorista, lá no seu trabalho. Na sua casa você é pai, você é mãe. Seus filhos não têm nada a ver com os problemas que você teve no dia a dia. E eles não merecem o tratamento baseado no seu estresse. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Seja cristão, porque cristão você pode ser em todo lugar. Seja servo de Jesus, porque você pode ser na escola, no trabalho, e em todos os lugares você vai se sobressair. Irmão, pense na morte. Não com medo do dia que ela vai chegar, mas pense no que você vai deixar como um legado. Os seus feitos. Será que você vai fazer falta? Eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento. Curve a sua cabeça por um instante. Canta para mim aquela música, eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar ao início de tudo. Quando Deus criou você, feche seus olhos um minutinho. Deus planejou você ainda uma criança, sem nenhuma malícia, sem nenhuma maldade. Deus, quando Ele te fez puro, capaz de amar, capaz de se relacionar. Apaga aqui um pouquinho, tá um reflexo no olho. Capaz de se relacionar com as pessoas, humilde. Deus te fez manso. Toda criança, todo bebê que Deus fez, Ele fez com muito amor. Mas com o decorrer da nossa caminhada, nós fomos adquirindo algumas mazelas e maldades e malícias. Isso corrompeu o nosso caráter. E um dia Jesus falou assim, olha, aquele que não ser como uma criança, não pode morar no reino dos céus. Deus quer que você que você viva num projeto original, da maneira que Ele te criou, sem pecado, sem ira, sem arrogância. E existe uma providência. Pastor, isso é impossível. É impossível hoje, eu na idade que eu tenho, tudo que eu fiz, tudo que eu passei, todas as minhas dores, os meus traumas, eu me tornar essa pessoa. Não é impossível não. Porque existe um Deus chamado Espírito Santo,
que Ele habita dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você justamente por isso, para curar os seus traumas, para mudar o seu caráter e o seu temperamento, para te transformar em um ser humano agradável aos olhos de Deus.